Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim: não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Nesse texto, o apóstolo Paulo está tratando com Timóteo numa perspectiva que é o que eu quero abordar aqui. A gente tem uma inclinação a espiritualizar demais as coisas como crentes. E muitas vezes nós desprezamos aquilo que é simplesmente natural. O apóstolo Paulo tem registrado nas Escrituras um ministério marcado por curas, milagres e intervenções de Deus. E a gente não precisa nem ficar citando o texto para mostrar isso, porque todo mundo sabe. Mas nesse momento ele está dando um conselho a um filho na fé, a um discípulo, a um colega de ministério, habituado a ver as manifestações do sobrenatural, e diz: ei, você tem um problema. E a maneira de resolver o seu problema não é só com oração e fé. É com medidas práticas, é com medidas naturais de cuidado do seu corpo. Há muita discussão aqui se o problema era o tipo de água onde eles estavam, né? E ela realmente tinha que ser substituída. Outros dizem não, além da água está precisando realmente das propriedades médicas do vinho. Eu não quero nem entrar nessa discussão no aspecto clínico. A verdade é que ele está dizendo: você não vai resolver o seu problema somente com oração. Algumas coisas no que diz a respeito ao nosso estado de saúde ou questões de enfermidade do corpo podem ser resolvidas e tratadas com simplesmente uma mudança na maneira de comer, naquilo que nós ingerimos. E eu quero compartilhar uma palavra sobre o cuidado do corpo, porque nos últimos anos eu fiz muito uma afirmação, muito, talvez alguns me ouviram falar sobre isso. Eu dizia para as pessoas: eu não tenho do que me arrepender na minha vida. Eu nasci num lar cristão, tive um encontro com Cristo ainda bem criança, né? Recebi a experiência do batismo do Espírito Santo na adolescência, devotei minha vida a servir o Senhor, procurei andar na luz da palavra de Deus que eu recebi dos meus pais, né? Ao olhar para trás, não tenho nada daquilo que eu posso dizer: rapaz, tem gente que tem um testemunho de conversão extraordinário. Eu cresci no Evangelho. Não me acho melhor do que ninguém, não fiz mais do que obrigação de obedecer aquilo que me foi instruído. Mas eu olho para trás e digo: eu não tenho arrependimentos. Eu procurei fazer as escolhas corretas. Eu nunca debandei para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para o crime, para coisa nenhuma. Eu e minha esposa fomos ao altar do jeito que a Bíblia manda, né? E eu sempre ensinei meus filhos dizendo: papai vai falar isso não só por preceito, mas por exemplo. E muitas vezes as pessoas perguntavam: pastor, o senhor tem algum arrependimento? Eu dizia: eu vivo uma vida sem arrependimento. Mas nos últimos anos eu mudei meu discurso. Eu tenho um grande arrependimento. Foi não ter conhecido o Dr. Aldriano. Foi não ter ouvido verdades como essa antes. Porque o arrependimento que eu tenho, na verdade, é não ter entendido um princípio bíblico do cuidado do corpo. Eu já cheguei a pesar 153 quilos. E mesmo agora, tendo perdido 50 e poucos quilos, ainda está faltando de 8 a 9 quilos para eu bater minha meta. Não estou onde deveria. Mas depois de 50 e poucos quilos perdidos, eu já criei coragem de poder falar um pouco. Porque desde o ano passado, tem muita gente me perguntando: pastor, o que aconteceu? Primeiro acharam que eu estava doente, porque ninguém acredita quando um gordo emagrece por decisão. Eu até na época comecei a deixar a barba, né? Porque o cavanhaque era o golpe para tentar esticar o rosto e não parecer tão gordinho. A barba deixava ele maior ainda. Eu na época deixei para tentar compensar, porque o rosto começou a afinar tanto. A turma: está doente, está doente, está doente. Falei: não, estou deixando de ser doente. Porque obesidade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é doença. É isso, doutor? Mas, a partir desse momento que as mudanças começaram a acontecer, não dá para deixar de olhar para trás e ver que Deus usou algumas ferramentas. Eu acredito que entre 2007 a 2008, quando eu estava no auge do sobrepeso, com 153 quilos, esse foi o auge do que eu alcancei. Um dia eu recebi uma visita de uma pastora amiga nossa que veio da Itália, e junto com ela veio uma discípula que é uma médica.
Essa médica, apesar italiana, casada com um brasileiro, então ela falava muito bem o português, nossa comunicação foi bem tranquila. Eu já havia estado na igreja deles ministrando nos anos anteriores, e eu voltava em média a cada 2 anos. Depois de umas 3 idas, ela já vinha constatando que eu voltava cada vez maior, cada vez maior. Mas dessa vez, quando ela veio, e junto com a pastora se hospedou em casa, quando ela entrou e me viu, ela levou um choque. E a primeira pergunta dela foi: pastor, me perdoe, eu sou médica, eu tenho que te fazer a pergunta. O senhor tem feito check-up? Falei, tenho. Ela, certeza? Eu falei, sim. Quando foi o último? Falei, uns 2, 3 meses atrás. Ela me olhou com a cara de não estou acreditando. Eu lembro que eu falei, Kelly, busca lá os exames. Ela falou, não, eu confio no senhor. Eu falei, não parece, você está acreditando. Ela falou, pastor, é difícil acreditar, mas eu vou te dar o voto de confiança. Está realmente tudo bem. Ela começou a perguntar colesterol, triglicérides, né, açúcar no sangue, pressão. E eu falei, está tudo bem. Ela falou, o que foi que seu médico lhe disse? Era um cardiologista que fez isso? Eu falei, foi. Ela disse, o que ele te disse depois disso? Eu falei, olha, ele não estava muito feliz. Pegou os exames, jogou na mesa bravo na minha frente, olhou para mim e falou, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Ela está só me olhando. E eu estou com um ar assim, irmão, bem arrogante, tipo, some de Deus. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente está vivendo só no plano espiritual. E eu dentro de mim, ele está bravo e eu estou rindo, pensando, você não vai entender essa equação nunca, tipo, eu vivo milagre, não preciso me cuidar. Mas essa irmã olhou para mim e falou, pastor, me desculpe, eu vou discordar do seu médico. O senhor não está tendo sorte, o senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase, irmão, que foi me perturbando aos poucos, progressivamente, cada vez mais nos próximos anos. Ela diz, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro você usa, depois vem a fatura. Ela diz, por enquanto o senhor só está gastando, e muito. Ela diz, e daqui a pouco a fatura vai chegar, e vai chegar alta. Quando ela falou isso dentro de mim, eu, está amarrado em nome de Jesus. Está pensando o quê? Ela voltou dizendo, sabe quem está falando, some de Deus. E a princípio eu não dei ouvidos àquilo, mas 1 ano e meio depois minha pressão disparou. E eu tive que começar a controlá-la com medicamentos. E talvez 1 ano e meio depois da pressão ter disparado, o nível de açúcar disparou. E eu fiquei diabético. E de repente eu levei um susto. O susto foi perceber que de fato a fatura estava chegando. E que ela não veio à vista, irmão, eu tinha parcelado muita coisa. Ainda tinha muita coisa chegando. Aquele susto me fez tomar a decisão. Mudei alguns hábitos, começando pelo satanás do refrigerante, do açúcar. Irmão, às vezes a gente tem que olhar isso do jeito correto. Um dia desse estava com minha esposa, nós estávamos num evento, serviram uma comida assim bem light, bem especial, mas no final tinha um pudim daqueles de leite condensado que foi servido. Olhei para minha esposa e falei, você quer que eu pego aquele demônio, aquele satanás daquele pudim que está ali, que vai entupir suas veias, que vai te engordar, que vai acabar com todo o seu esforço para emagrecer. E chegou um momento, ela, para, não quero. Então, desculpe se de vez em quando eu falar assim, parte é brincadeira e parte é verdade. E naquele momento, quando eu tomei esse susto, eu mudei os hábitos, comecei a cortar essas coisas, e só da mudança alimentar. E alguém me disse, você tem que eliminar os 4 pó branco, foi um médico. Falei, quais são os 4? Ele falou, sal, açúcar, farinha e cocaína. Eu falei, cocaína é meu problema. Ele falou, mas os seus outros é tanto quanto esse. E você deve estar viciado neles tanto quanto um usuário de cocaína. Eu fiquei assustado. Pensei, que médico sem educação é esse? Eliminei algumas dessas coisas, comecei a preferir o que o Dr. Alden chama dos alimentos criados por Deus. E em mais ou menos 1 ano, eu perdi 30 quilos. O que aconteceu? Isso foi há uns 4 anos atrás. Se eu tiver errado, 4 anos e meio, talvez não chegue a 5. O que aconteceu quando eu perdi os 30 quilos? A pressão normalizou. O açúcar nem tanto, mas chegou bem pertinho de normalizar. E aí eu tomei aquele fôlego. Graças a Deus, vou viver um pouco mais. E ali eu fiquei confortável, com 30 quilos a menos, mas precisando perder ainda outros 30.
À medida que o tempo passou, Deus começou a me confrontar com algumas verdades. Usou muita gente, eu não tenho tempo para falar de tudo isso. Eu estou escrevendo um livro inteiro a respeito do assunto. E foi no finalzinho de 2014 que Deus me deu o último choque que faltava. E eu vou deixar para falar disso no finalzinho. E eu comecei a enxergar uma nova perspectiva bíblica e da palavra de Deus. Eu acredito que além de entender a palavra de Deus, a gente precisa entender também um pouco melhor o funcionamento do corpo. Eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com o Dr. Alden, lá em Belo Horizonte, no consultório dele, falando de algumas coisas que eu já vinha começando a entender, pedindo ajuda para cuidar da saúde. E, de repente, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu além de médico, eu também sou um pregador, eu prego. Ele diz: não prego tanto como você, que prega quase todo dia, mas eu prego. Ele falou: e uma das maiores frustrações minhas como pregador é fazer o apelo, ver alguém que vem chorando para frente, você olha para aquela pessoa pensando, agora vai, mas você sabe daqui 1, 2 semanas, ele já esqueceu tudo aquilo que fez ele chorar. Eu falei: isso não é frustrante? Eu falei: um pregador está no maior patamar de frustração. Ele falou: mas o senhor acredita, se essa pessoa lesse a Bíblia todo dia, depois daquela mensagem, alimentasse aquela consciência, ia ser muito mais fácil, ela mantendo acesa a consciência, entendendo melhor, praticar aquilo? Eu falei: com certeza. Aí ele olhou para mim e disse: pois é assim que eu me sinto do lado de cada mesa, vendo você aí todo arrependido enquanto eu falo. Mas pensando que daqui 1, 2 semanas o senhor já esqueceu tudo isso. Talvez não esqueceu na memória, mas perdeu a consciência. Irmão, pensa num cara que levou um choque. Foi um soco na boca do estômago. E foi então, eu queria sugerir ao senhor que lesse a minha Bíblia, não só a sua. Eu falei: conversa essa, minha Bíblia. Ele falou: não. Né? Ele falou: só estou usando aqui o paralelo. Tenta entender o funcionamento do corpo. As coisas que a medicina já descobriu com clareza. Porque se você entender e manter isso aceso e consciente, vai te ajudar. E de lá para cá, as coisas estão melhorando. Eu ainda não tenho toda a autoridade como ele, por isso que eu botei ele primeiro, para pegar vocês já mais amaciados. Mas eu quero compartilhar algo, querido, que nós temos cometido muitos erros em relação à questão do cuidado do corpo. O corpo, como foi dito, e a palavra de Deus é muito clara, ele é o templo do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente acaba entrando num terreno, que eu quero chamar, esse é meu primeiro ponto aqui, de espiritualização exagerada. Era o que eu fazia: sou homem de Deus, sou servo de Deus. Eu tenho promessas de cura, eu tenho saúde divina, que Deus falou, e isso tudo é verdade, querido, de forma alguma eu estou negando isso. Mas Jesus explicou para Nicodemos numa conversa o seguinte: quando Jesus está falando de nascer de novo, Nicodemos diz: como é possível? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe, vou ser dado à luz, vou ser parido novamente? Jesus diz: não, o que é nascido da carne é carne. João 3,6. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está falando, o novo nascimento não altera, não anula, não reinventa o primeiro. Quando você nasceu pela primeira vez, você nasceu da carne, isso fez de você carne, é isso que você é e nós não vamos mudar isso. O novo nascimento é num plano espiritual. Tanto que quando eu e você nascemos de novo, querido, não é o corpo que muda. Se você estava com sobrepeso antes da conversão, não acordou o dia depois de ter ido à frente de um apelo mais magro. Porque as coisas não mudaram no corpo. Se você não estava com o tanto de cabelo que achava que deveria ter, não acordou cabeludo no dia seguinte. E nós podemos falar de muita coisa. A mudança não aconteceu no nível da nossa carne. Há efeitos que podem se manifestar lá, com certeza, mas não foi isso que aconteceu. A mudança não aconteceu no nível da nossa alma, nem da nossa mente, que é parte da alma, da razão. Se você era ruim de cálculo ou de matemática antes de converter, não virou o grande expert do cálculo no dia seguinte, depois da conversão. Porque essa mudança começa com a regeneração do seu espírito. E ali a presença de Deus se instala, a natureza de Deus se instala. Agora, eu e você não vamos viver realização completa só no nível do nosso espírito. E a lição está lá desde o Éden. A Bíblia diz que Deus criou Adão, Adão tinha perfeita comunhão com Deus, ainda não havia pecado, mas a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e viu que o homem estava só. O que o homem tinha? Solidão. Mas ele não estava espiritualmente completo, não separado de Deus pelo pecado, sim. Mas como Deus não criou o homem para ser só um espírito, mesmo que a presença de Deus o preenchesse no seu espírito, ele precisava de um preenchimento emocional. E Deus teve a maravilhosa ideia, pela qual sou grato todo dia, de criar a mulher. E disse, eu vou
preencher algo em você, que vai trazer prazer e realização à sua alma, às suas emoções e também ao seu corpo, ao físico. Ou seja, Deus está dizendo que mesmo o crente na mais perfeita comunhão com Ele, irmão, não está suprido completamente, porque eu e você não somos apenas seres espirituais. A gente também tem uma alma, a gente também tem um corpo, e nós precisamos entender que há preocupações para lidar com cada uma dessas áreas. Quando Jesus diz lá em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, a gente também poderia fazer a afirmação inversa. Nem só da palavra de Deus viverá o homem, mas também de pão. Porque não é porque agora você recebe a palavra de Deus como alimento no seu espírito que você vai deixar de comer. Você pode estar cheio do Espírito Santo, se alimentando da palavra todo dia. Passa um ano sem comer para ver se você não vai encontrar o Criador. Porque o que alimenta o seu espírito, que não está necessariamente alimentando a sua carne. Assim como o contrário também é verdade. O que alimenta o seu corpo não está necessariamente alimentando o seu espírito. Então a gente tem que ter cuidado nas duas áreas. Quem está entendendo, diga amém. Agora, muitas vezes, querido, a gente começa a espiritualizar demais a coisa. Em Deuteronômio 22:8, eu não vou ler todos os textos aqui para ganhar tempo. Deus dá uma ordem, está lá na lei de Moisés, Deus diz, quando você construir um terraço, levante um parapeito. Porque se alguém cair de lá por falta do parapeito, você vai ser culpado do sangue. O que Deus está nos ensinando? Prevenção. Muitas vezes o crente tem um conceito equivocado da soberania de Deus, como se Deus organizasse as coisas para acontecer no padrão da fatalidade, da arbitrariedade, como se tudo já tivesse determinado. Eu quero te mostrar, querido, que você escolhe se você vive menos ou mais. Eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. Mas antes de chegar lá, o que é que Deus está ensinando? Prevenção. Fez um terraço, é um lugar alto, tem perigo de cair, cria uma proteção. Agora, você não criou a proteção, alguém caiu, ele não caiu porque eu queria recolhê-lo. Ele não caiu e morreu porque eu queria levá-lo. Ele caiu pela falta de cuidado. Agora, se alguém pode morrer, querido, encurtar os seus dias, porque faltou a proteção, e ele caiu, o corpo danificou, nós precisamos entender que isso vale para a prevenção e o cuidado que a gente deveria ter na manutenção do corpo, seja através da alimentação correta, seja através do descanso, seja através de exercício. Quem está entendendo, diga amém. Meu pai me dizia que quando criança tem coisas que Deus se recusa a fazer. Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele chega diante do túmulo e ele dá uma ordem para a galera, tire a pedra. E meu pai dizia, aquilo que o homem pode fazer, Deus normalmente deixa o homem fazer. Agora, ressuscitar Lázaro, que é só ele assume. Mas tirar a pedra e disso aí é com vocês, gente. Quem está entendendo, diga amém. E muitas vezes nós começamos a espiritualizar e transferir para Deus coisas que não precisavam ser transferidas. Em Atos 27, 21, quando Paulo está naquele navio que acabou naufragando, vamos parar na ilha de Malta, antes do naufrágio consumar, Paulo se levanta e ele diz assim, eu brinco que ele cumpre o papel da mulher no casamento. Vocês deveriam ter me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e o prejuízo. Qual o papel da mulher? É quando o homem não ouve, é dizer para ele depois, eu te disse, eu te falei. Tivesse me ouvido, a gente não tinha chegado aqui. Paulo se levanta e diz, se vocês tivessem me ouvido, porque antes de saírem, Paulo diz, vejo que a viagem vai ser danosa, vai trazer prejuízo para o navio, para a carga, para a nossa vida, mas ninguém deu ouvidos a ele. Então a gente não pode dizer, Paulo está dizendo, isso poderia ter sido evitado. Mas às vezes a gente absorve um conceito errado de que todo dano e tragédia foi determinado por Deus. Então o camarada está com estado de saúde miserável, porque nunca cuidou do seu corpo, mas está dizendo, Deus tem um propósito. Eu acredito, irmão, que está na hora de gente se levantar e dizer, esse dano poderia ter sido evitado se você tivesse dado ouvidos ao que Deus já falou antes. É lógico que em qualquer situação, até trágica e pelos nossos erros, Deus vai tentar tirar lucro, sim. Paulo acaba pregando o evangelho na ilha de Malta, muita gente foi salva. Mas, irmão, quando ele traz advertências para que aquela tempestade seja evitada, eu acredito que nada daquilo precisaria ter acontecido. E eu acredito que Deus teria outros meios de evangelizar a ilha de Malta. Nós precisamos entender que nossas escolhas, e é responsabilidade do homem fazer as suas escolhas, elas vão trazer consequências. E não dá para a gente viver, querido, espiritualizando tudo. Eu me lembro que em 1997, talvez, quase 20 anos atrás, eu fui
conhecer uma igreja que estava crescendo muito na Colômbia. Fomos com um grupo de pastores. Um dia nós estávamos andando no meio da igreja. Um irmão, né, ou vamos chamar ele de hermano, um colombiano que eu nunca vi na vida, parou na minha frente, olhou para mim e disse assim: hermano, a palavra de Deus habla que nós somos o templo do Espírito Santo, pero usted me parece uma catedral. Eu com você saí rindo, achando o máximo. Tenho mais de Deus dentro de mim. O duro que eu fui contar essa história num grupo e tinha um irmão de uns quase 160 quilos, maior que eu. E quando eu contei, ele começou a rir. Falei, tá falando o quê, Basílica? E a gente fica fazendo piadas de tudo, brincando com tudo, como se nada fosse tão sério. Deixa eu te dizer, querido, muitos de nós estamos escolhendo não viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Deus nos deu o direito de escolha. Deuteronômio 30:15, eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus diz, hashtag fica a dica, escolhe vida. Porque ele está dizendo, a escolha é sua, os dois caminhos estão diante de você, mas é você que tem que escolher. Agora, escolher vida e morte, querido, bênção e maldição, não diz respeito somente à escolha de aceitar ou não aceitar Jesus. Mesmo depois de trazer Jesus, que vai mudar o meu espírito, eu preciso fazer escolhas que permitam que a minha alma permaneça saudável. Você sabia que rancor e amargura é pecado? E a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sim, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu não trouxer a santificação para o nível da minha alma, eu estou tão encrencado como se eu estivesse pecando no aspecto espiritual somente. Agora, deixa eu te dizer, querido, muitas vezes nós estamos pecando contra o corpo. E alguém peca contra o corpo não só quando se prostitui, mas quando deixa de ter o devido cuidado, a devida manutenção que a palavra de Deus nos orienta. Um dos conceitos equivocados que a gente tem, eu acho que está baseado numa interpretação, numa leitura errada, incompleta, lá do Salmo 139:16. O salmista diz, no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando ainda nenhum deles havia. E muitas vezes a gente deixa de olhar para Deus como Deus presciente, que conhece todas as coisas, onisciente, conhece tudo, presciente, que sabe antes de acontecer. E a gente imagina que se Deus escreveu no livro, então já foi determinado algo que agora, inevitavelmente, terá que acontecer. Eu quero te dizer, querido, isso não é verdade. Não é assim que a palavra de Deus trata. Está tudo escrito? Sim. Por que está escrito? Porque o Deus que conhece nossas escolhas antes de serem feitas, Ele já sabe as nossas escolhas. Quando a Bíblia fala de predestinação, outro dia alguém me perguntou, pastor, o senhor acredita na predestinação? Eu falei, claro que acredito, ela é bíblica. Não dá para você tirar isso da Bíblia, a expressão está lá. O problema é o que se entende ou interpreta por ela. Se você me perguntar se eu acredito que alguns estão predestinados à perdição, eu vou te dizer claro que não. Porque a Bíblia diz, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, para ele querer que todo mundo se salve, quando ele já predeterminou alguns, ele deve estar algum problema consigo mesmo. Isso já está para além da bipolaridade. Não faz sentido. Afirmações tão claras de que a salvação é o que Deus espera que seja para todo mundo, se Deus não queria que todo mundo fosse salvo. Mas e a predestinação? O apóstolo Pedro escreve assim, eleitos segundo a presciência de Deus. Se você tentar entender a maneira como Deus olha para frente, sem entender a presciência de Deus, irmão, já bagunçou tudo. Porque aí vira tudo fatalismo. Aí nós não temos escolha, as coisas vão acontecer por si. Quando a Bíblia diz seus dias foram escritos, não significa que ao longo da sua existência você não teria direito de escolha. Primeiro, Deus escreve um propósito que Ele espera que você vive. Segundo, Ele já tem o registro de onde você será obediente ou não. Mas se a gente tivesse, e o meu primeiro ponto que eu explorei aqui foi nosso erro da espiritualidade exagerada. Eu sou crente, eu oro, vai dar tudo certo, eu não vou ter problema. O segundo é a gente acreditar que todo mundo tem uma hora pré-determinada para morrer. Então, nada que eu faço de bom vai me fazer viver mais, nem nada que eu faço de ruim vai me fazer viver menos. Então, vou me preocupar com o quê? Em Eclesiastes 7:17, nós lemos a pergunta, por que morrerias antes do teu tempo? Então, existe um tempo, no ideal de Deus, sim. Significa porque existe um tempo, e qual é o tempo? Jó 5:26.
citado pelo Dr. Aldo, falando sobre morrermos em boa velhice. Mas o texto está dizendo, por que morrerias antes do tempo? Quer dizer que alguém pode morrer antes do tempo, com certeza. E a gente vai ver isso em vários versículos bíblicos. Meu segundo ponto é, o céu pode esperar. O Senhor diz lá na palavra, se vocês me obedecerem, vocês vão viver mais. Se me desobedecerem, vão viver menos. Então é possível aumentar ou encurtar os dias. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Sejas de longa vida sobre a terra. Honra aos pais gera longevidade. Desonra gera o quê? O oposto. A sentença de Deus contra a casa de Eli foi, todos seus filhos vão morrer na flor da idade. Não vai ter longevidade aí, porque essa casa é uma bagunça. Então, dependendo da maneira como eu trato família, aumento os meus dias. Dependendo da maneira como eu trato, encurta meus dias. Não foi Deus que predeterminou o tempo da minha existência. Embora Ele possa soberanamente decidir recolher alguns, como fez com Enoque, mas vamos lembrar que o camarada já tinha mais de 3 séculos quando isso aconteceu. E eu não estou dizendo que Deus não possa decidir recolher alguns, mas daí a gente dizer que todo mundo foi fatalisticamente recolhido, já é outro erro. Eu disse, bota o parapeito, se o cara cair e morrer, a culpa é sua, não é minha. O que Deus está dizendo, não joga para cima de mim o que poderia ter sido evitado por você. Você olha para a palavra de Deus, você vai ver gente que viveu mais. Ezequias tem um decreto de morte trazido da parte de Isaías. Diz, ó, a enfermidade é séria, você vai morrer. O cara vira para a parede, ora, chora, clama, crê, né? A palavra de Deus diz que o profeta voltou e diz, Deus está aumentando os seus dias, mais 15 anos. É possível aumentar os dias? Sim. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 1, e diz, eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele diz, eu estou em dúvida. Eu não sei o que escolher. Diga comigo, escolher. E diz, eu não sei o que escolher. Porque partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, eu acredito que eu preciso ficar um pouco mais na carne para dar mais frutos. Paulo diz, quer saber? Eu escolho ficar um pouco mais. Eu e você podemos escolher viver mais. Não só quando oramos e cremos para a cura de uma enfermidade. Não só para que possamos terminar o plano e o propósito de Deus. Que Deus tem um plano e um propósito para a vida de cada um de nós. Eu durante muito tempo, eu tinha um comportamento, e me perdoe, eu quero usar a palavra para te chocar mesmo, besta, estúpido. O que é melhor do que isso? Idiota. Porque eu dizia, eu não tenho medo da morte, mas eu nunca tive medo da morte. Eu pensava, partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É lógico que é, mas a eternidade, esse é algo melhor, está lá o tempo todo, querido. Eu só tenho a chance de servir a Deus aqui e agora, de produzir mais resultado para o reino aqui e agora. Então Paulo diz, o céu pode esperar, eu escolho ficar um pouco mais. Mas eu usava esse argumento, não tenho medo da morte. Um dia eu estou conversando com um pastor amigo meu, que também foi profundamente afetado aí pelo Aldrin e essas verdades. E falou, Luciano, eu sempre falei esse negócio, só que ele me pegou na época que eu ainda estava usando isso como argumento para me defender. Eu sempre usei esse argumento que você usa, não tenho medo de morrer. Se eu partir, eu estou com Cristo, está tudo resolvido. Falei, deixei um bom seguro de vida, né? Deixei toda a precaução para que minha família esteja bem cuidada. Falei, nunca tive medo de morrer. Mas ele disse, um dia eu encontrei um outro colega, falou, mas e se você der a sorte de morrer? Porque a maioria, quando tem um AVC, um derrame, às vezes não morre, fica lá na cama, sofrendo por anos antes de morrer. Esse meu amigo olhou para mim e falou, cara, eu nunca tive medo de morrer, mas sempre tive medo de ficar de cama. Ele falou, me converti naquele dia. Sabe, querido, independente de você ter ou não ter medo da morte. E Paulo não escolheu ficar porque estava com medo de morrer. Ele dizia, a morte é lucro. Mas mesmo sendo lucro, ele entende, eu tenho uma responsabilidade que Deus me deu de durar mais tempo nessa terra, de produzir mais para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Alguns anos atrás, um colega veio me dar um presta atenção, quando eu estava no início dessa fase de despertamento. Ele me citou uma frase de Robert Murray McCheyne. Ele falou, você já ouviu falar desse camarada, um escocês? Falei, já, eu tenho uma citação dele num dos meus livros, sobre amor por Jesus, meu livro de todo o coração. Ele falou, mas você conhece a frase mais conhecida, a mais célebre dele? Falei, eu não sei dizer qual é a mais conhecida. Ele falou, então você não conhece.
Ele falou, e eu queria compartilhá-la para ver se isso de alguma forma te ajuda. Diz, esse cara foi um avivalista na Escócia. Mas infelizmente morreu antes de completar 30 anos de idade, aos 29. No leito de morte, a declaração dele foi, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Ele arrependido diz, e eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. Ele não estava triste, querido, porque queria encontrar Jesus depois da morte. Ele estava triste porque queria fazer isso antes do tempo e sem a oportunidade de chegar com todos os frutos que poderia ter oferecido ao Senhor que esperava isso dele. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o irmão ao seu lado, fala, o céu pode esperar. Em terceiro lugar, eu quero tentar te ajudar a entender pela palavra de Deus cuidados que são necessários. Faz tempo que eu prego uma mensagem onde eu faço uma relação entre a questão do dízimo e das ofertas com a redenção. E quando eu falo da redenção, eu vou lá para 1 Coríntios, no capítulo 6, eu pego a partir do verso 18, onde Paulo diz fugir da imoralidade, e diz todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que pratica a prostituição peca contra o seu próprio corpo, e diz, ou não sabeis que vocês são santuário do Espírito Santo, que tendes da parte de Deus, né, o qual habita em vós. Ele diz, porque vocês não são de vocês mesmos. E aí ele diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu usava isso como exemplo, dizendo, há um culto com o corpo, há algo que glorifica a Deus com o corpo, que não é só a dança na hora do louvor e da adoração. É o que eu chamo de um culto de santidade. E isso eu explico quando falo de redenção. É a consciência do que é redenção. Redenção, que ele deu resgate a uma propriedade. Redenção significa que o que Jesus fez na cruz não apenas foi perdoar o meu e o seu pecado, apagar a minha e a sua culpa. Apocalipse 5, 9 e 10 diz, e cantava um cântico novo, dizendo, digno é o Cordeiro, de abrir o livro com seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Redenção, querido, é um ato de compra. A obra da cruz poderia ser vista como uma transação comercial. O escrito de dívida que havia contra nós removeu do nosso meio, pregou na cruz. Jesus veio pagar uma dívida. A redenção era justamente isso, quando alguém endividado entrava numa condição de escravidão, não tinha como sair, alguém poderia se levantar como um redentor. Você lê isso lá em Levítico 25, 25, se o teu irmão empobrecer, né, você pode se levantar como um resgatador. A ordem de quem tinha o direito de resgate era pela proximidade e parentesco. O livro de Ruth é uma história de redenção. Como Boaz se torna o resgatador dos bens da família de Noemi, o que incluía também a responsabilidade de se casar com Ruth e suscitar descendência. Redenção, querido, era um assunto muito simples. O camarada está endividado, foi para a escravidão. O Redentor levantava e dizia, eu pago a dívida, que gera o vínculo da escravidão. No momento que ele pagava a dívida, a pessoa deixava de estar debaixo de servidão do outro. Mas ele estava comprando. Até que chegasse o próximo ano do jubileu, a pessoa deixou de ser escravo do credor para agora ser escravo do parente. Pastor, qual era o lucro? Não era trocar os 6 por meia dúzia? Não. Porque o parente não ia comprar a pessoa para tratá-lo como escravo, e sim para usar de misericórdia e tratar com família. Você consegue ver alguma semelhança? Paulo escreve aos Gálatas e diz, não recebestes, e também aos Romanos, de novo o espírito de escravidão para estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção. Ainda que por direito ele seja nosso Senhor, nós sejamos servos, ele não nos comprou para nos tratar como escravos, mas para nos tratar como família, nos fez seus herdeiros. Mas redenção significa que Deus é o dono. Então ele está dizendo, você não pode fazer o que você quer com o corpo, porque o corpo não é seu. Você tem ele da parte de Deus. Deus, que agora é o dono, te emprestou para que você seja mordomo. Ou para a nova geração entender, para que você seja um bom gerente. E aí, irmão, eu dava uma aula de santidade para não prostituir, porque o corpo não é seu, você não pode fazer nada com isso. De errado com ele. Um dia o Espírito Santo falou, mas e a sua forma de comer? É diferente da questão da prostituição? Nos últimos anos, irmão, eu estou lendo uma Bíblia que parece que eu nunca enxergava. Mas eu comecei a perceber alguns detalhes que me impactaram. Dá uma olhada no livro de Efésios, no capítulo 5. O Dr. Aldrin diz que quem é o nosso referencial, mesmo de saúde, é o Senhor Jesus, certo?
Efésios 5, 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ele está falando de alimentar e cuidar da carne, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Ele diz, da mesma forma como Jesus o faz com o seu corpo, que é a igreja. Quem é o referencial de cuidar do corpo? Jesus. Ele fala sobre alimentar e cuidar. Porque o problema é que o padrão errado de alimentação, não só o exagero do quanto se come, mas o que se come, tem trazido para nós muito dano. Isso não é cuidado. A palavra de Deus diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no verso 17, ditosa é a terra, cujos filhos de reis são nobres, e se assentam à mesa, não para se banquetear ou para se embebedar, mas somente para refazerem as forças. O que deveria ser um momento de apenas refazer força, cuidar do corpo, nós transformamos na fonte de prazer que é permitida ao crente. E a gente tira essa parte da bebida, apesar que alguns nem isso tiram, infelizmente. Mas a gente come de forma como é só para alegrar. E sabe o que é pior, irmão? Que a gente dá desculpa o tempo todo. Outro dia um irmão falou, pastor, agora que o senhor emagreceu, vai ficar feio para nós. Porque quando alguém fala de saúde e nunca foi gordo, a gente diz, esse cara não me entende. Agora eu estou pegando alguns colegas e estou dizendo, meu amigo, não tem desculpa que você vá dar, que eu já não dei antes. Não tem malandragem da sua parte, que eu já não conheço e não tenho usado. O cara está com sobrepeso e diz, não, minha estrutura óssea é maior. Você já ouviu isso? Doutor, diga o senhor, que é um clínico experiente, o esqueleto de um gordo é maior do que o do magro? É a mesma estrutura, meu querido. Aliás, esse é o problema. Se ele fosse mais forte, você teria menos problema. Se sua ossatura desenvolvesse junto, você teria capacidade de não ter tanto dano. Mas isso não acontece. Muito menos suas cartilagens, suas juntas. E elas vão sofrer. É um prédio que tinha estrutura para bem menos andar e a gente construiu muito mais coisa em cima. É meu metabolismo. É verdade, irmão, mas quem demoniou esse metabolismo foi eu e você, pela maneira errada de se entupir de açúcar, de farinha, de um monte de coisa. Outro dia alguém me perguntou, anos atrás, teve uma polêmica, ficou conhecida no Brasil todo, quando a Ana Paula Valadão deu uma declaração e foi muito mal interpretada, falando de pastor, que além de não jejuar, se empanturra de comer. Irmão, pela ira, o furor com que todo mundo reagiu, você percebe que o sindicato que quer defender a forma de comer de qualquer maneira ainda é muito forte. O lobby vai ser grande, a briga vai ser enorme, porque a gente não quer ouvir esse tipo de coisa. Alguém me perguntou, pastor, ela mesma me perguntou, aquela declaração te ofendeu? Eu falei, não. Ela falou, por que não? Eu falei, porque você estava falando do jejum, e pelo menos eu jejuava. Então, você estava falando de pastor que no jejum, eu me escondia atrás daquilo. Porque jejuava, irmão. Fazia jejum de um dia, de 3, de 7, de 14, de 21 dias na água. Então dizia, ninguém pode falar que eu não jejuo. O problema é quando o jejum acabava, irmão. O controle era só para quando jejuava. E eu não vivia jejuando, então. Mas muitas vezes, querido, a gente tem toda uma reação e ainda espiritualizado. Já teve pessoas que tentaram chamar minha atenção. Um cara uma vez falou, eu não respeito um homem de Deus como você com sobrepeso. Eu falei, eu não respeito você, que não prega nada, não cura enfermo, não tem resultado que eu tenho. Aí vira uma medição de força carnal das duas partes. Dois bestas falando um com o outro. Eu não vim aqui jogar pedra em ninguém, eu não vou falar só de sobrepeso. Mas deixa eu te dizer, irmão, nós precisamos aprender a ouvir esse tipo de coisa. Porque quando eu ouvia, eu me fechava, dizia, não é comigo. Lá, dentro do ouvido. E a gente separou bastante tempo essa manhã para tentar colocar um bom depósito da palavra de Deus dentro de você. Eu olho para a questão da alimentação, e eu e você precisamos perguntar como esse lance da comida tem afetado a humanidade. Onde o homem primeiro caiu? Lá no Éden. Em que área? Onde tudo começou? Comida. Onde o diabo primeiro tentou a Jesus? Comida.
Você olha para o Esaú que vendeu, irmão, o seu direito de primogenitura, comprometeu todo o propósito de Deus. Em troca do quê? Comida. Números 11 diz que o povo queria voltar para o Egito, ser escravo de novo. Pensa nisso, irmão. Depois de séculos de escravidão, gemendo, pedindo para ser liberto, foram libertos. Mas quando abandonaram a comida do Egito, não, a gente prefere voltar a ser escravo do que abrir mão da comida. Você acha que isso não tem efeito ou influência sobre nós? Você acha mesmo que isso é uma coisa só para a gente ficar fazendo piadinha, brincando? E a questão, querido, não é nem só a gula. Porque tem gente que nem come tanto, mas está comendo bem errado. A questão não é nem só o peso. Porque tem gente magra que está feio na fita se fizer um check-up. Mas voltando à questão do peso, um dia eu estava lendo 1 Timóteo 5,16. Paulo está falando que a igreja deveria socorrer as viúvas, mas só o que ele chama das viúvas que são verdadeiramente viúvas. É engraçado esse termo, porque não quer dizer que algumas o marido não tinha morrido direito. Que é verdadeiramente viúva, é que a mulher, além de ter perdido o esposo, não tinha filhos, não tinha arrimo de família. Ou seja, não tinha ninguém para trazer sustento para ela. Então a igreja deveria assumir isso, mas a Bíblia diz, aquelas que têm filhos, os filhos são responsáveis. E ele diz, para que a igreja não se sobrecarregue, porque a igreja não tinha como cuidar de todas as viúvas. Então ele está dizendo, quem tem filhos, os filhos que cuidem, é a responsabilidade dele. Quem não tem ninguém, traz para a igreja. Enquanto eu estava lendo, para que a igreja não se sobrecarregue, aquilo encheu meu coração. Eu sei quando Deus está me trazendo uma semente da palavra, uma revelação. E eu falei, pensei, como diria o bom pentecostal, tem mistério aqui. Para que a igreja não sobrecarregue. O Espírito Santo falou comigo, nenhuma sobrecarga está alinhada à minha sabedoria. Eu pensei, Deus vai me ajudar a resolver algum problema da igreja. Ele diz, nem a sobrecarga do seu peso está alinhada com a minha sabedoria. Mas sabe o que é interessante, irmão? Eu li essa mesma Bíblia, eu tinha comunhão com esse mesmo Espírito Santo, e durante muito tempo eu nunca vi, nunca entendi, nunca ouvi nada sobre esse assunto. Eu falei para minha esposa, por que nos últimos 2 anos eu estou lendo uma outra Bíblia? Ela olhou para mim e falou, não é você que prega? Que a nossa atitude determina a revelação de Deus que a gente tem? Ela disse, você fala isso quando vai ensinar sobre oferta. Para o benigno te mostras benigno, porque sua atitude de benignidade atrai a revelação da benignidade de Deus. Para com o íntegro te mostras íntegro, sua atitude de integridade atrai a revelação da integridade de Deus. Para com o puro te mostras puro, a sua atitude de pureza atrai a revelação da pureza de Deus. E Deus não se mostra benigno para o íntegro, não se mostra íntegro para o puro e nem puro para o benigno. Porque é a sua atitude que determina a revelação de Deus que você tem. Mas a Bíblia diz, mas para com o perverso te mostras contrário. Por que com o perverso Deus não se mostra perverso? Porque não há perversidade em Deus. Então Deus olha e diz, para você não tenho nada para mostrar. Aí eu uso esse argumento para dizer na hora da oferta que para com o generoso Deus se revela generoso. Mas para com o avarento, já que não há avareza em Deus, Deus diz, tenho nada para te mostrar. Mas eu comecei a entender que a minha atitude de querer cuidar do corpo começou a abrir os meus olhos para ter uma revelação de Deus a respeito disso. Quem está entendendo, diga amém. E se você de fato tomou a devida atitude, querido, já nessa primeira palavra, isso não fez, está tendo uma segunda chance. Talvez essa atitude vai te ajudar a ter um pouquinho mais de revelação daquilo que a palavra de Deus diz. A gente tem que saber evitar não só a gula, o quanto se come. Eu lembro de uma pessoa, eu estava assim bem pesado, falou, não estou entendendo. Seu prato parece normal, igual dos outros. Eu pensei, ainda bem que ela não está vendo todas as refeições, nem a quantidade de vezes que eu como nos intervalos, e nem os momentos que eu meti o pé na jaca. Mas eu olho para alguns momentos, querido, onde de fato o problema não era a quantidade, mas a bagunça que era feita na qualidade. E na verdade eu pecava nos dois, eu não pecava num só, eu pecava nos dois. A gente precisa corrigir não só a alimentação, para que ela se torne saudável. A gente tem que ajustar outras coisas. Eu fui muito ajudado por um médico daqui mesmo de Curitiba, mas eu consegui gastar muito mais tempo conversando com o Dr. Aldrin. Que Deus multiplique para ele as horas de consulta grátis, aleluia. E uma das coisas que ele me fez entender, diz Luciano, quase tão igual ao problema da comida é a maneira como você lida com o sono. Eu dormia 4,
5, no máximo 6 horas por dia. E sabe qual era o meu discurso? Dormir é perda de tempo. Pensa no cara hiperativo, irmão, pilhado. Agora, sabe o que é confuso, irmão? É a gente olhar para o Criador, que fez um corpo com necessidade de dormir 8 horas. Ou 8 é pelo menos. Porque tem umas mulheres que dormem umas 12 aí, doutor. É você olhar para um corpo que tem essa necessidade, criado por Deus assim, e tentar dizer que isso que Deus idealizou é estupidez, é perda de tempo. E a nossa tentativa de ganhar tempo fazendo agora significa que a gente está reduzindo o tempo depois. E eu não dormia. E aí começaram a me fazer entender que o descanso, querido, é muito, mas muito mais importante do que a maioria de nós entende. Eu não vou ter tempo para falar disso. Mas eu percebo que o próprio Jesus descansava. Eu percebo que Jesus, Mateus capítulo 6, diz que os apóstolos vieram prestar conta de tudo que tinha acontecido. Está um mover tremendo de Deus, um ministério bombando. A Bíblia diz, eram tantos os que iam e vinham, que eles não tinham tempo nem para comer. Jesus para o avivamento todo e diz, venham para um lugar à parte. Vamos descansar. Você consegue imaginar isso? Que o próprio Jesus diz, ei, até o avivamento pode esperar. Vamos descansar. O descanso é bíblico, Deus estabeleceu isso. Mas a gente não respeita o descanso, não respeita o sono. Eu lembro de uma época que a turma me cobrava exercício físico, pastor, o senhor ficou muito sedentário. Precisa se exercitar. Eu dizia, não, a Bíblia diz que o exercício físico para nada aproveita. E o pior, irmão, que eu volto a ler a Bíblia hoje, não é bem isso que estava escrito. Você quer dar uma olhadinha lá comigo? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo está apresentando alguns valores, e a gente precisa enxergar aqui o quadro maior. No versículo 7, ele diz assim, na metade do versículo, exercita-te pessoalmente na piedade. Qual é o assunto que ele está falando? Piedade. Mas ele usa a ilustração do exercício, assim como tem exercício físico, tem um exercício na piedade. Ele diz, pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não diz para nada é proveitoso, ele diz para pouco. Agora vamos pensar o que é esse pouco. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é, e da que há de ser. Por que o exercício é pouco proveitoso? Porque ele é só para a vida que agora é, não é para que há de ser. A piedade é mais proveitosa porque ela é para agora e também é para a eternidade. Então ela está acima do exercício. Mas ele não está dizendo que o exercício não tem utilidade. E mais, ele não está falando do sedentário que não fazia nada, que tem que começar a fazer o mínimo. Ele está falando para uma cultura, irmão, que a turma não andava de ônibus, pouca gente andava em cima do lombo de um animal, de uma carroça, proporcionalmente falando. A maioria já andava a pé. Ninguém era sedentário. E quando ele está falando do exercício, ele não está nem falando do dia a dia deles. Está falando da cultura dos gregos, que era forte dos romanos, de se exercitar muito além do normal. Ainda assim, ele está dizendo que tem proveito para a vida que agora é. Mas a gente decidiu inventar a ideia de que isso não tem importância. Se alimentar direito, dormir, comer, nada disso é importante. E a gente, por espiritualizar demais, está abortando o plano de Deus, o tempo de Deus, e até mesmo a qualidade, a forma de vivemos, para poder cumprir o plano e o propósito de Deus na nossa vida. A gente precisa rever todos esses cuidados. Quem está entendendo, diga amém. Eu disse que deixaria para falar isso mais no final. Mas há 2 anos atrás eu levei meu ultimato da parte de Deus, que me gerou um profundo arrependimento. Eu tenho mudado bastante. Irmão, não creio que tu é onde deveria estar, não. Eu acho que tem muito ajuste ainda para fazer, não só na questão da perda de peso, né? Mas eu acredito que depois de 50 e tantos quilos eliminados, de eu passar a dormir muitas horas a mais, eu estou bem melhor que estava antes. Mas estou renovando com Deus. Na oração da palestra anterior, falei, Deus, eu quero me aprofundar na intensidade desse cuidado. Mas deixa eu te dizer algo, há 2 anos atrás, eu conheci um pregador que eu ouvia muito falar dele, de como Deus usava.
Tinha muita curiosidade de conhecê-lo, isso nunca tinha acontecido. Mas eu e ele iríamos ministrar no mesmo evento. Eu ia pregar na abertura do evento na quinta, sexta de manhã eu já ia embora. Eu não ia nem poder ficar para ouvi-lo. Então, depois de ter pregado, os irmãos que organizaram o evento nos levaram numa sala à parte para que a gente pudesse ter uma refeição junto. A comida era bem mais light, graças a Deus. Não tinha, né, aquela coisa terrível que alguns tentam fazer com a gente, porrando pizza, um monte de coisa pesada. A comida era bem light. Mas apesar da comida já ser mais light, esse camarada foi o que fez o menor pratinho. Eu, para puxar assunto, ainda não conhecia, quis me aproximar, aproveitei a ocasião, falei para ele, está se cuidando, hein? E quando falei, está se cuidando, ele com 61 anos de idade, virou para mim e perguntou, quantos anos você tem? Quando perguntou quantos anos você tem, já gelou a espinha. Eu falei, vem sermão. Vem sermão. Eu estou para fazer 44. Então, 2 anos atrás, estava para fazer 42. 41. Respondi, 41 anos. Aí ele olhou para mim e falou, não, estou te perguntando isso, porque achei que você estava perto dos 40 anos. E eu, quando tinha 44 anos, em vez de eu contar a história, acho melhor ele mesmo contar, porque ele está aqui hoje. Paulo Canuto, vem para cá. Ele me disse, eu com 44 anos de idade, eu morri. Falei, você o quê? Eu morri. Falei, como assim morreu? Eu falei, morri. Tem atestado de óbito. Depois a esposa ajudou e falou, não, você tem o laudo médico, não chegou ao óbito lá no ML. E ele me contou uma história de como ele morreu. Vocês já conheceram alguém que já morreu? E eu quero que ele conte essa história antes de nós orarmos. Paz do Senhor, queridos. Amém? É um prazer estar aqui para contar um pouquinho dessa história bem rapidinho. O problema é o seguinte, que uns comem demais, outros comem de menos. Uns dormem demais, outros dormem de menos. E tanto dormir demais é ruim como comer demais e dormir de menos e comer de menos. Na verdade, eu vivi uma vida muito louca no Evangelho, viajando pelo mundo inteiro, correndo daqui para ali e para lá. E eu nunca gostei de dormir nem de comer. Como o meu relógio biológico deu uma encaixada que não precisava comer nem dormir, eu gostei desse negócio. E comecei a ficar sem comer, sem dormir, até que em julho de 98, dia 18, eu cheguei numa viagem da Europa, e tive um problema muito ruim, fui internado, e quando eu estava ali internado, de repente eu senti minha barriga crescer, e a minha esposa estava do lado, eu falei, eu estou sentindo muito mal, muito mal. Comecei a suar e a barriga crescer, de repente veio um chafariz de sangue pela boca, e jogou todo o sangue em cima da Eva. Eu não sou Adão, mas ganhou a Eva. E a minha Eva é melhor do que a do Adão, que a minha só dá alegria, né? Então, mas eu dei um banho de sangue nela. E de repente a barriga foi de novo e jogou sangue. E foi enchendo e jogando, ao ponto de eu ver as enfermeiras, chamar a enfermeira, botar pano no chão e torcer dentro do balde. E naquele momento eu comecei a lutar para não morrer, mas de repente eu senti que eu morri. E os médicos procederam e eu voltei, e 4 vezes eu fui e voltei assim no procedimento dos médicos. Mas na 5ª vez eu relaxei, entendi que a Bíblia diz que morrer vai para o céu, então eu me relaxei para morrer. Quando eu relaxei, eu olhei e vi que meu corpo estava deitado e eu estava do lado de fora. Quando eu olhei meu corpo, vi a Eva com a cabeça no meu peito, falando, e os médicos já recolhendo toda a aparelhagem, tirou a aliança, tirou tudo, e falou, olha, fizemos todos os procedimentos, agora é óbito, morreu, acabou, explicou para ela. E eu ali do lado de fora, olhando meu corpo, aí Jesus chegou e disse assim, está vendo o que você fez com o seu corpo? Você é suicida. E começou a falar, e entre muitas palavras disse, homens como você, eu queria usar na terra, mas muitos estão com problemas
psiquiátricos, problemas neurológicos, problemas emocionais, e muitos deles mortos, já não têm mais vida. Homens como você são suicidas. Volta lá e diz para Eva que você vai voltar. Aí isso demorou um tempão, aí eu mergulhei no corpo, voltei, levantei o dedo e falei, Eva, eu vou, mas vou voltar. E endoidava os médicos e não sabia o que fazer. Falava, o cara voltou e eu saía de novo do corpo, falava, o bicho pegou por lá. E eu ficava do lado de fora do meu corpo, olhando, e Jesus chegou e falou, o que você faz da sua vida? O que você come? Qual é o descanso que você tem? Então vou te dizer, jejum, oração e trabalho não te mata, mas o que você faz, isto é suicida. Você tem que aprender a comer as coisas que eu plantei na terra e dei como natural para alimentar o corpo. Volta lá e diga para Eva que você vai voltar. E eu levantava o dedo e dizia, Eva, eu vou, mas vou voltar. Os médicos endoidavam, caía todo mundo para cima e balançava tudo e de repente eu pulava do corpo e ficava lá do lado. Jesus baixava a lenha, tá? Que está batendo. Falando tudo que eu nunca ouvi na minha vida sobre corpo, comida, alma, espírito. E vai embora e depois na terceira vez ele falou bem assim, agora veja bem o que eu vou te mostrar, me fez ver meu velório. Aí eu vi meu enterro, milhares de amigos, ali em volta, alguns chorando, e de repente chegou alguns e olhou, Senhor, por que o Senhor permitiu Paulo morrer? Ainda tinha muito projeto na terra, muitos sonhos. Jesus falou, está vendo o que você faz? Eles dizem que foi eu, ainda me julga, mas quem morreu foi você, quem se matou foi você, e eu sou julgado. Agora você volta e diz que você não vai mais morrer, porque eu vou te usar um tempo mais na terra, vou te dar uma oportunidade. Em vez de eu, cabeçudo aqui, sair devagarzinho, mergulhar no corpo e ir embora, e viver, eu falei para Jesus, Jesus, então faz um acordo comigo, meu corpo está morto, eu vou voltar para lá, vou ficar em coma, então faz uma coisa comigo, deixa eu ouvir, ver e falar. Jesus vem dar um tapa no meu ombro aqui e diz, vai, mas eu vou colocar teu corpo na mão dos médicos, eles vão manipular do jeito que quiser. Gente, quando eu voltei para o corpo, parecia um inferno, porque eu estava vivo, e eu começava a tentar mexer e não mexia, e o médico vier, eu só falava, eu estou vivo, vendo, ouvindo e falando, numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada Belo Horizonte, Santa Luzia, e fui transferido para o de Lomberes, em Belo Horizonte. Naquele período, os médicos manipularam o meu corpo, mexeram com tudo, abriram aqui sem anestesia nada, porque não tinha como dar, e começaram a colocar soro, uma agulha aqui no pescoço, e eu passei o pior tempo da minha vida, porque batia lá, zerou, morreu, e de repente eu falava, estou vivo, Me entubaram, me colocaram, e chegou um missionário, no outro dia com vidro de óleo, enchendo minha boca, eu, glá, 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 glá. Vai curar. Ele já morreu, que pena que ele morreu, mas ele era vivo e abençoado. Mas acho que negligenciou também. Então, irmãos, isso durou a noite inteira praticamente. Passei praticamente 2 meses em hospital sem poder fazer a obra de Deus. Mas eu creio que eu ressuscitei, estou aqui. Quem crê, diga glória a Deus. Porque senão está todo mundo morto na glória, hein? Obrigado, querido. E ele me contou essa história por causa do comentário que eu fiz, está se cuidando. E ele disse que em algum momento, me corrija se eu errar alguma coisa aqui, Paulo, ele disse que em algum momento ele falou, senhor, eu ainda estou aqui, não fui a lugar nenhum, o senhor vai me dar outra oportunidade? E o senhor sinalizou que sim, ele falou, eu prometo que eu vou me cuidar. Tudo isso foi para explicar por que ele estava se cuidando. Irmão, naquela hora, algo me pegou por dentro de uma forma que eu não consigo te explicar, mas a minha oração é que o Espírito Santo faça com você a mesma coisa que ele fez comigo aquele dia.
E o temor de Deus caiu sobre mim. E naquela hora eu falei, Deus, nunca mais você vai ter que falar isso de novo comigo. Eu tenho negligenciado a sua voz, as suas advertências há muito tempo. Mas chega, eu falei, me dá uns meses para processar esse universo novo de informação que eu não tinha. Eu gastei, acho que foi uns 3 meses, repensando tudo que a Bíblia diz, analisando, tentando chegar a um lugar de convicção que me levasse agora a fazer algo para Deus. Que minha esposa dizia, Luciano, quando você jejua, você leva a sério. Ela falou, eu te vi com 12 dias de jejum só na água, sentar na churrascaria, conversar com os irmãos e nem demonstrar nenhum sinal de que queria comer nada. Eu falei, não, quando é para Deus o negócio é sério. Ela falou, por que quando é uma dieta você não faz sério? Eu falei, porque não é para Deus. Ela falou, então faz uma dieta para Deus. Eu disse, você está louca, mulher? Jejum é uma coisa, dieta é outra. Aliás, eu descobri que nem a dieta, irmão, é suficiente. O Dr. Alden define a dieta, não sei se a definição é dele, se ele pegou emprestado de alguém, como uma coisa que você não vê a hora de terminar, para poder voltar a fazer o que fazia antes da dieta. Na verdade, o que a gente precisa é de uma mudança de hábitos. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10. Irmão, eu nunca comi para a glória de Deus. Nem bebi para a glória de Deus. A gente faz isso voltado somente para nós mesmos. Eu repito, querido, ainda não estou no lugar onde deveria estar. Continuo ajustando coisas, continuo me dedicando, continuo amadurecendo o entendimento. Mas o Senhor falou muito claro comigo. Você tem pregado santidade. O Zadok serve para isso. O Senhor me diz, fale da área onde você mais tropeçou nos últimos anos, mesmo sendo ministro que eu te usava. E sabe que não foram só os 50 e tantos quilos, não são só agora as horas de sono a mais, é toda uma reprogramação e a gente tem que cuidar. No ano passado, só no ano passado, eu tinha perdido 27 quilos. Eu lembro que no final do ano, alguns disseram, cara, você está exagerando, está exagerando. E eu e minha esposa fomos passar 15 dias na Europa. Ia pregar em várias igrejas, mas no intervalo, a gente tinha uns dias que eram nossos 20 anos de casado. E a gente decidiu que a gente queria comer um pouquinho mais à vontade. Em 2 semanas eu peguei 2 quilos. Falei, uau, não podemos brincar muito. Mas pensei, só 2. Para quem perdeu 27 ou 25 no lucro. Isso naquele ano. No final do ano, nós fomos a família toda para os Estados Unidos e o México. Passamos quase 2 meses, somando os 2 países. Graças a Deus, a gente percebeu no começo, acho que nas primeiras 3 semanas, antes de 1 mês. E aí a gente começou a segurar. Mas na chegada dos Estados Unidos foram 7 quilos a mais. E eu comecei a perceber que se você não vigia, o negócio fica tenso. Eu o tempo todo encontrava todo mundo, eu só falava disso. Os caras começaram a me dizer, você está ficando chato, você não fala de outra coisa. Eu pensei, acho que eu tenho que ser um pouquinho mais polido, não vou oprimir tanto os outros. Mas, irmão, deixa eu te dizer, é que nem o crente que não fala de Jesus. Você não fala de Deus, das coisas de Deus, você perde a consciência disso. Já percebeu isso? E eu percebi que à medida que eu decidi fazer um pouquinho de silêncio, eu mesmo deixei de processar, eu mesmo deixei de alimentar. E eu me descobri como uma pessoa que foi liberta das drogas, que você pode ter recaídas em todas as áreas. Somando os 2 quilos da Europa, com 7 no final do ano, eu estava 9 a mais. Aí dessa vez 9 para 27, mas já era 1/3. Eu quando voltei, falei, não, vou segurar a onda. E segurei a ponto de não engordar mais. Mas falei, não posso, eu tenho que perder aquilo. Né? E eu percebi depois daquela atitude, depois de perder aqueles 9 quilos de volta, que não adianta ser um momento. Isso tem que ser um estilo de vida. Isso é tão santidade. Quando a gente mexe no terreno da alma e diz que não pode ter amargura. Quando a gente mexe, né, nas outras questões do espírito. Paulo diz em 2 Coríntios 7:1 que nós precisamos aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Nos livrando das impurezas, tanto da carne como do espírito. Existe impureza em todos os níveis. Existe pecado em todos os níveis, inclusive contra o corpo. E sabe, querido, a gente pode até acreditar, não, o jeito que eu estou comendo não vai me fazer perder a salvação, nem deixar de ir para o céu. É verdade. Você realmente pode não necessariamente comprometer isso, mas você pode comprometer o plano e o propósito de Deus. E o dia que você estiver diante dele, com a responsabilidade de prestar contas de ter ou não ter cumprido a missão, todo o prazer da alegria
da comida, da vida desregrada, não terá valido a pena. O problema é que a gente ameniza as coisas no terreno da comida. Imagina alguns pastores, depois do caso Zadok, os preletores, os homens de Deus aqui, dizendo agora que a reunião acabou, esse culto abençoado, vamos para uma casa de prostituição todo mundo. Se você ouvisse um negócio disso, o sangue de Jesus tem poder. Se a gente se reunisse e dissesse, vamos planejar roubar um banco amanhã, misericórdia. Acho que tem uns crentes que iam dizer até cruz credo. Mas se a gente falar, vamos para um restaurante, assim, panturrar de comida, beleza. Porque isso pode. É pecado de crente, é tolerável. Quem está entendendo, diga amém. Eu tomei uma decisão, querido, de não ser um suicida, de não desonrar a Deus nessa área. E eu vim aqui não te apontar o dedo. Eu vim como Paulo, que pregava o evangelho dizendo para os pecadores, de todos eu sou o pior. Pensa num crente que mesmo sendo usado por Deus, foi um péssimo exemplo. Eu tenho encontrado médicos ao longo de todo o país, estão dizendo, pastor, graças a Deus que o Senhor resolveu se cuidar. Os caras dizem, cara, a gente bebia da tua palavra, mas tu era um péssimo exemplo para a nossa geração. E eu estou aqui diante de você, estendendo o arrependimento que eu tenho sustentado diante de Deus. Dizendo, se eu fui porque teve muita gente me dizendo, pastor, eu te usava como desculpa para não me cuidar. Falei, acabou a festa. E eu tenho olhado para alguns colegas do ministério, principalmente os que estão acima do peso, dizendo, vou tocar o terror em você. Quero que você se coloque em pé, nós vamos orar. Olhe para cá um instante. Alguns de nós precisamos não apenas consentir com o que ouvimos e dizer, é mesmo. Alguns de nós precisamos de arrependimento, de conserto, de tomar uma posição e dizer, Senhor, eu quero levar esse negócio a sério. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você fale com Deus, no seu lugar mesmo, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, pedir para você ficar em pé, mas você ora como achar melhor, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente, como você quiser. Mas nós precisamos de conserto. Nós precisamos de uma postura de viver de forma que honre e glorifique ao Senhor. Espírito Santo, se você não vivificar essa palavra, terá sido só uma palestra, só um discurso. E nós precisamos de mais do que isso. Meu coração ainda carrega a dor de por tantos anos ter permanecido nessa cegueira. Aquela fase da vida e da idade que alguns chamam da fase da imortalidade, achar que nada vai acontecer, que não há necessidade de se planejar e programar a forma de viver e o nosso fim. Eu sei que eu não te glorifiquei, eu sei que eu não te honrei nesses anos, mas eu sou tão grato que o Senhor foi bondoso, misericordioso e me deu contínuas oportunidades e advertências de poder consertar. Eu sei que nessa manhã o Senhor estende uma advertência a cada um de nós aqui, aqueles que serão tocados por essa palavra gravada depois. E eu oro que essa hora, esse momento, seja um momento de conserto, de uma nova postura. Nós queremos viver santidade em todas as áreas, inclusive no cuidado do corpo. Nós queremos te honrar, nós queremos te glorificar, Senhor. E nós queremos a oportunidade de recomeçar. Não precisamos chegar a um ponto tão distante como aconteceu com Paulo Canuto para querer voltar e recomeçar. Nós podemos decidir recomeçar hoje. Nós podemos entender que talvez hoje já seja uma dessas oportunidades que o Senhor está dando para que a gente não vá antes da hora. Nós não queremos abortar o teu plano e o teu propósito, e nem tampouco ter o Senhor sendo acusado depois da nossa própria falta de cuidado. Que o temor do Senhor caia sobre nós, que a revelação da tua palavra entre e gere fé nessa área, assim como tem gerado em outras, e gere e produza em nós a obediência da fé, para que venha um novo tempo. Nós clamamos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém.
Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Se você puder, fala para alguém à sua volta: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém.